Você tem o desejo ou o sonho de investir no mercado imobiliário, seja para alugar, vender ou para morar com a sua família, mas sempre surge aquela dúvida, medo ou insegurança de entrar nesse mundo dos investimentos? Se essa resposta foi sim, você está no lugar certo. Hoje você vai entender de verdade como e por que investir em imóveis é sim para você, para mim e para qualquer pessoa. Olá, pessoal, sejam muitos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia do nosso evento 100% online e 100% gratuito Semana do Mercado Imobiliário da SN Construtora. Um evento que impactou e está impactando milhares de pessoas com conhecimentos totalmente possíveis e importantes para a gente colocar em prática no dia a dia. Se você perdeu a estreia do primeiro e do segundo dia com os nossos webinars de financiamento imobiliário e as novas tendências de moradia, os vídeos estão disponíveis aqui na descrição. Então anota aí que depois do nosso bate-papo de hoje, você vai poder maratonar os conteúdos quando e onde você quiser. E tá rolando o nosso mega desconto para quem quer investir no Firenze Residencial, o novo empreendimento da SN Construtora, que foi pensado exclusivamente para o novo modelo de moradia dos consumidores aqui da nossa cidade. E eu adianto para vocês que não é pouca coisa, é desconto de verdade. Então continua aqui que já já a gente libera o link de desconto para vocês. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar o nosso entrevistado do dia para fechar com chave de ouro o nosso evento e bater um papo sobre investimentos em imóveis. Ele que é administrador, mestre em administração pela Universidade Federal de Lavras, possui MBA em gestão de incorporações e construções imobiliárias, atuou 15 anos como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação na área de gestão e finanças, é investidor do mercado imobiliário e depois de estar à frente de outras grandes empresas, está há 6 anos como CEO do Grupo SN. Gustavo Rezende, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer é meu, Rafa. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente estar clareando um pouco mais, né, as informações para quem tem dúvidas sobre o mercado imobiliário. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, espero poder contribuir aí com a decisão das pessoas aí nas suas escolhas de investimento. Coisa boa, muito obrigada. Bom, dando start no nosso bate-papo de hoje, o assunto é sobre o mercado imobiliário. Gustavo, fala um pouquinho para a gente, né, a sua experiência em gestão e como professor na área de finanças. Conta um pouquinho para a gente a sua visão sobre o mercado de investimentos, em especial o mercado de investimentos em imóveis. Legal, Rafa. A gente pode falar aqui bastante sobre o mercado atual, né, e sobre as condições que a gente vive hoje de investimento, mas eu queria antes falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para que quem esteja nos ouvindo ou nos vendo possa entender melhor, né, como funciona o mercado de investimentos de uma maneira geral. O Brasil ele tem uma deficiência muito grande na formação ainda sobre educação financeira. A gente não tem essa disciplina, vamos dizer assim, né, nas escolas. Poucas pessoas sabem investir, sabem fazer contas de juros compostos, né, e isso cria uma certa mistificação sobre o investimento, né, parece que é uma coisa muito difícil, e na verdade não é. Assim, o principal que a gente tem que lembrar sempre é que a pessoa que está investindo, ela tem que saber qual é o objetivo dela com aquele investimento, né? Um investimento nada mais é do que a capacidade do ser humano tem de postergar recompensas, né? Você deixa de comprar algo agora, deixa de consumir algo agora, nesse momento, para guardar isso, esperando que você tenha um retorno maior lá na frente, consiga algo melhor, né? Então, a gente precisa entender se o seu objetivo é formação de patrimônio, por exemplo, ou se você está pensando em garantir a tua aposentadoria, fazer uma reserva de emergência, ou gerar alguma complementação de renda, né, para complementar o que você já ganha com o teu trabalho. Se é algum objetivo específico para realizar algum projeto, né, eu quero fazer uma viagem, eu quero construir uma casa, não sei. Então, esse objetivo vai ser muito importante, porque ele vai te dar
um norte em relação às características do investimento que você precisa procurar. E, basicamente, são 3 características que são importantes a gente avaliar aqui, que é a questão do prazo, ou seja, quanto tempo você está disposto a investir, né? Por quanto tempo você está disposto a abrir mão de ter esse recurso disponível, né? Porque se você vai precisar também resgatar esse dinheiro, ou essa aplicação, de uma hora para outra, você pode perder dinheiro se você não se planejar, né? Então, é importante saber quanto tempo você a investir, né? Também é importante saber se você precisa de liquidez, né? O que é a liquidez de um investimento? É a capacidade que você tem de resgatar ele rapidamente, transformar ele em dinheiro, né? E alguns investimentos têm mais liquidez do que outros, né? Isso não quer dizer que seja bom ou ruim, é uma das características né, do investimento. E, por fim, você tem a questão da rentabilidade, né? Como a gente sabe, o nosso mundo ele é movido pelo capitalismo, né? E tudo isso está ligado à taxa de juros, que é o custo do dinheiro, né? Então, quando você faz algum investimento, você está esperando algum retorno aí que equivale a uma taxa de juros mais ou menos atrativa, de acordo com o que você está disposto a correr de risco. E aí entra outra questão, não existe como falar de retorno sem falar de risco. Risco e retorno são sempre 2 faces da mesma moeda. E como o ser humano, de maneira geral, ele é averso ao risco, né? Então, sempre que você tem um investimento mais arriscado, você espera ganhar um pouco mais. É um prêmio por esse risco que você está correndo, né? Então, assim, quando você tem um investimento com baixo risco, a expectativa é que o retorno não seja tão alto. Por outro lado, né, você tem mais segurança sobre o que você vai obter de retorno, né? E, por fim, é só deixar claro também que às vezes a gente associa risco com a possibilidade de você perder dinheiro, né? E risco não é só isso. Risco é incerteza de resultado, tá? Então, um investimento muito arriscado é um investimento que você pode ter uma amplitude de resultados muito grande, né? Inclusive perder dinheiro, né? Em alguns casos você vai ter risco, mas você não vai correr o risco de perder dinheiro, tá? Você pode ganhar mais ou menos. A gente vive um momento hoje muito desafiador em relação a investimentos, né? Porque nós estamos saindo de uma pandemia, né, de quase 1 ano e meio, né, que mudou radicalmente a dinâmica, né, da economia mundial, e aqui no Brasil não é diferente. E também a gente vem desde 2015, basicamente, num cenário de crise, né, no nosso país, né, de recessão. E isso impactou demais nos fundamentos da economia e nas posições de investimento das pessoas, né? Você hoje tem algumas oportunidades que antes você não tinha. Por outro lado, outros investimentos que foram muito bons no passado não necessariamente vão ser bons agora, né? Outra máxima que a gente tem na área de finanças é que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, justamente porque os cenários eles mudam, né? Então, assim, falando especificamente sobre o mercado imobiliário, a gente está num momento muito interessante, porque nós temos hoje uma taxa de juros ainda muito baixa, embora ela esteja aumentando, né, mas em níveis históricos ela está bem baixa, e isso faz com que a rentabilidade, por exemplo, das aplicações em renda fixa seja muito baixa, né, que é um investimento também com baixo risco, né, assim como o imóvel. Porém, hoje, o imóvel, você consegue ter uma rentabilidade com alocação, por exemplo, né, com aluguel, maior do que a renda fixa, né? Então, mudou esse cenário, né? Alguns anos atrás, a gente tinha um cenário contrário, as pessoas preferiam vender o seu imóvel, botar o dinheiro no banco, e com essa rentabilidade alugavam um outro imóvel, né? Hoje esse cenário já não é tão interessante mais, já se tornou uma questão de natureza inversa, né? Então, assim, hoje a gente tem muita oportunidade dentro do mercado imobiliário e vai ser bem legal a gente falar sobre isso com mais detalhes, porque
muitas vezes a gente generaliza, né? E fala assim, investimentos em imóveis, mas tem várias formas de investir em imóveis, né? E uma característica muito legal do mercado imobiliário é que não existem dois imóveis iguais, né? Eles podem até ter o mesmo projeto, a mesma planta, mas eles estão pelo menos em lugares diferentes, né? Não ocupam o mesmo terreno. E isso já faz com que você tenha sempre questões muito particulares na hora de escolher, né, o teu investimento em imóvel. Uhum, bacana. Só para a gente fechar, assim, quando você diz da rentabilidade do imóvel, essa rentabilidade seria o retorno, é isso mesmo? Isso. Como que você avalia o retorno de um investimento, né? Você tem basicamente duas formas de ter retorno com o investimento. Qualquer investimento, tá? Quando você compra um ativo, né, que seja um bem ou um título, né, faz alguma aplicação, no caso, se você comprar um imóvel, você tem uma possibilidade de ter rentabilidade ou retorno com esse investimento com a valorização do preço desse ativo. Exemplo, eu comprei um apartamento por R$ 300.000 e vendi ele 2 anos depois por R$ 400.000. Então, eu tive aí, né, um retorno de R$ 100.000 nesse período. Mas, além disso, você tem rentabilidade que está ligada à remuneração, né, periódica deste investimento. No caso do imóvel, seria um aluguel, por exemplo. Uhum. Então, este mesmo imóvel que eu comprei por 300 mil e vendi por 400 mil, eu posso ter alugado ele durante esses 2 anos, né, por R$ 1.000 por mês. Né? Então, além dos 100 mil que eu ganhei na valorização do imóvel, eu também recebi R$ 24.000 de aluguel durante 2 anos, né, que também compõe essa rentabilidade. Então, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de fazer essa conta, né, e faz a conta, por exemplo, só com o aluguel. Né? O aluguel é 0,5% ou é 0,4% ao mês. Né? Aí eu comparo com um investimento, uma aplicação na renda fixa, que dá, de repente, a mesma coisa, está um pouquinho menor, 0,3%, 0,35%, 0,25%, enfim. Só que eu tenho que lembrar que esse imóvel, ele também vai se valorizar. Né? E na hora que eu vender esse imóvel lá na frente, se eu um dia optar por vender, eu vou ter uma outra rentabilidade para somar com esse aluguel. Né? Então, é bem legal você ter perguntado isso, porque muitas vezes a gente se esquece, né, de fazer essa conta, né? E só pensa numa das pontas, né? Ou na valorização ou na locação, e a gente tem que olhar as duas. Muito bom, Gustavo. Bom, se a gente comparar, Gustavo, o cenário econômico do Brasil há 2 anos atrás, por exemplo, a gente vai ver que muita coisa mudou, né? Muitos brasileiros tiveram dificuldades financeiras e outros enxergaram possibilidade de inovar, né? Em relação ao mercado imobiliário, essa mudança aconteceu nesses 2 anos, assim? Se aconteceu, qual mudança foi essa? Nossa, aconteceu muita mudança, né? Não digo nem só dos últimos 2 anos, mas se a gente olhar os últimos 5 anos aí, a gente estava falando antes, né, sobre as mudanças nos parâmetros econômicos, né? Por exemplo, taxa de juros, né? Isso teve uma queda, né, drástica na taxa de juros nos últimos anos. Hoje, por exemplo, você tem um financiamento imobiliário com juros na casa de 7% ao ano, enquanto que há 5 anos atrás, essa taxa estava em torno de 12, 13, até 14% ao ano. Isso muda radicalmente a perspectiva, né, do investidor em imóveis, tanto porque facilita para quem quer comprar um imóvel, ou seja, fica mais barato fazer um financiamento imobiliário, já que é muito, muito difícil as pessoas, de uma maneira geral, comprarem um imóvel sem ter nenhum tipo de financiamento, né? Mesmo que seja um parcelamento durante a obra, né? Algum tipo de parcelamento tem que existir de financiamento, porque são valores normalmente elevados. Mas, assim, além disso, você tem também uma comparação, como eu estava falando, com os investimentos que são atrelados à taxa de juros, né? E como a gente já falou lá, os investimentos de renda fixa, por exemplo, que se tornaram menos atrativos, enquanto que o imóvel se tornou mais atrativo com essa questão da taxa de juros. Mas, além disso, a gente teve muitas outras mudanças, né? A gente entrou num cenário de crise, de recessão, com desemprego alto, né? Isso fez, de certa
certa forma, que nos últimos 5 anos o preço dos imóveis tenha ficado praticamente estacionado, tá? É muito difícil um imóvel desvalorizar, tá? Um imóvel bom, mas durante esse período houve uma valorização muito pequena, porém com uma janela de oportunidade agora muito interessante, né? Com a recuperação da economia, e que foi interrompida parcialmente aí com a pandemia, mas que todo mundo diz, né, enxerga que vai acontecer a partir do ano que vem, provavelmente, não só no Brasil, mas no mundo. A gente já tem uma perspectiva de crescimento do PIB esse ano hoje acima de 5%, né? Então, essas pessoas que sofreram, né, durante esse período de crise e também com a pandemia, tendem a voltar para o mercado e tendem a procurar novamente os imóveis, né? E aí você tem uma curva de valorização que acontece pela velha e boa lei da oferta e da demanda, né? Então, assim, se você tem, por um lado, mais pessoas né, voltando para o mercado, tendo mais renda e desejando trocar de imóvel, comprar um imóvel, investir em imóvel, você aumenta a demanda, né? E se você aumenta a demanda de qualquer bem, né, a tendência natural é que o preço desse bem se aumente, que ele se valorize, né? E por outro lado, como a gente veio também por um período de recessão muito grande, muitas construtoras suspenderam seus projetos, então a oferta também caiu, né? Então muitas construtoras deixaram de fazer os lançamentos, estão retomando agora, né? Então, assim, o estoque de imóvel que estava disponível já não está tão alto, né? E aí é um outro componente para você ter essa valorização, né? Mas ainda tem outra questão, que é justamente o impacto da pandemia sobre os hábitos das pessoas, né? Sobre os comportamentos das pessoas. Então, você vê movimentações muito interessantes, né? Enquanto a gente tinha até os últimos 2 anos, até 2019, uma tendência muito grande para miniaturização dos apartamentos, né? Estúdios, apartamentos de 15, 20 metros quadrados, né? Nos grandes centros, principalmente próximo ao metrô, né? Onde as pessoas queriam morar perto do trabalho, né? E não estavam tão preocupadas com o espaço dentro de casa, né? Até porque as pessoas passavam muito tempo fora. Com a pandemia isso mudou, né? Todo mundo foi para trabalhar em casa, né? Então você morar num apartamento muito pequeno se tornou um problema, né? Quem tem que trabalhar em home office, né? E tem filho estudando, né? Que tem a família toda do lado, num apartamento pequeno, isso se torna um problema. As pessoas passaram a valorizar também mais espaço, mais lazer, né, dentro de casa. Então, se antes você saía mais, né, para ir a restaurantes, ao cinema, ao parque, né, você deixou de fazer isso em função da pandemia e passou a se entreter mais em casa. Então, alguns espaços, né, como varanda gourmet, apartamentos do tipo garden, que tem ali um quintal, né, apartamentos maiores também com espaço para a pessoa trabalhar, e também estrutura no próprio prédio, né, isso se valorizou bastante, assim como também muita gente deixou de morar em apartamento e passou a procurar casas, né, justamente pela mesma questão, né, do espaço e da qualidade de vida. E, além disso, você tem um movimento também, que é proporcionado pelo home office, que é permitir que as pessoas trabalhem um pouco mais longe de casa, né? Se elas trabalham remotamente ou de forma híbrida, como a gente imagina que vai acontecer, né? 2 dias na semana eu trabalho no escritório, 3 dias em casa, eu não preciso mais morar tão perto, né? Então, eu posso morar em bairros talvez um pouco mais afastados, ou eu posso até mesmo mudar para o interior, né? Isso também aumenta a demanda, né? Por imóveis específicos, né? Em algumas regiões. E, por fim, você tem outra mudança importante que aqui para nossa cidade, né? Que é Lavras, que é uma cidade universitária, que é impacto também da educação à distância,
né, que movimenta muito a educação, né, movimenta muito o mercado imobiliário, com a presença dos alunos, né, também dos professores, mas principalmente dos alunos, e hoje é uma incógnita, né, como que vai se dar esse retorno às aulas, né, presenciais. Existe uma tendência que as aulas à distância, elas ganhem mais espaço, né, por quê? Porque é muito mais prático, mais barato, e a pandemia fez com que as universidades, elas buscassem aí tecnologias e formatos, né, de tornar essas aulas mais atrativas e mais eficientes. Então, tudo isso impacta no mercado imobiliário, né? Você tem que entender que um imóvel, ele vai ser usado por alguém, né? E pode ser, inclusive, um uso não residencial, pode ser um imóvel comercial, pode ser um imóvel logístico, né, ou industrial, né? Então, você tem que estar sempre de olho nisso. Quem vai usar esse imóvel, né? Se existe demanda por esse tipo de imóvel, né, e aí a tendência, sim, é de ter uma valorização. Então, a gente teve muitas mudanças no mercado imobiliário, né, que estão ligadas a comportamento das pessoas, estão ligadas também à economia, isso sem falar de tecnologia, né, que ainda tem muita coisa nova acontecendo. Então, assim, você passa a ter hoje imóveis com outras preocupações, por exemplo, com carregamento para veículos elétricos, com energia fotovoltaica, com reuso de água, com portarias inteligentes, remotas, uma série de novidades aí, que também está fazendo com que as pessoas busquem, às vezes, trocar de imóvel, né? E isso vai mobilizar o mercado. Nossa, e aí tem um monte de coisa que a gente pode falar Esses 2 anos de mudança, né, que a gente teve no cenário econômico, político, social das pessoas, para o investidor do mercado imobiliário, foi bom, foi positivo ou foi negativo? Porque a gente vê matérias e jornais, né, falando que foi um momento bom para as pessoas investirem em imóveis, né? Essa relação do positivo, o que ela significa, assim? Não, com certeza. Acho que, assim, quem investiu em imóvel nos últimos 2 anos se deu bem, né? Porque a gente já está vendo hoje uma valorização desses imóveis, essa curva, né, de valorização, ela já começou, né? E isso é mundial, tá? Não é só no Brasil, mas a gente já tem aí valorização significativa no preço dos imóveis. Então, o que acontece? Você tem uma demanda reprimida também, né? O déficit habitacional no Brasil hoje é estimado em 8 milhões de unidades habitacionais, né? Então, isso faz com que a gente tenha sempre gente, né, entrando no mercado imobiliário, então a demanda por imóveis ela continua aquecida. E quem comprou também nos últimos anos pegou um preço atrativo, né, um preço mais baixo dos imóveis. Se a gente voltar lá no período de 2009 a 2015, a gente teve uma valorização enorme no preço dos imóveis, né, porque justamente houve um boom imobiliário naquele momento, que foi fomentado basicamente por algumas condições jurídicas, né, e econômicas que permitiram que o acesso ao crédito fosse mais fácil e que também deu mais segurança para bancos, construtoras e incorporadoras pudessem investir nos seus negócios, né? E algumas ferramentas como alienação fiduciária, como o patrimônio de afetação, não vou entrar no detalhe técnico, que não é o propósito, né? Mas são instrumentos jurídicos que deram segurança para quem financia, né? Para o banco, no caso de inadimplência, para facilidade para retomar um imóvel, né? Para a construtora também, para o próprio investidor, deu mais segurança, né? Para saber que a construtora ela precisa seguir algumas regras, né? Cumprir algumas regras que obrigam que ela se torne, vamos dizer, que ela tenha uma governança melhor, né? Então, isso gerou um boom, uma demanda grande, aí a gente teve lá no período até 2015, de 2010 a 2015, principalmente, uma valorização enorme.
E aí ficou a percepção de que os imóveis estavam ficando caros. Só que de 2015 para cá, praticamente a valorização foi muito pequena até a pandemia. Então, o que era caro, né, obviamente, começou a ficar barato de novo. Então, a gente está saindo dessa janela de oportunidade agora, ainda temos oportunidade de estar entrando no mercado, como a gente fala, né, você tem que entrar na baixa, né, comprar na baixa e vender na alta, isso vale para ações, vale para qualquer tipo de investimento, né? Quem comprou nesse momento de baixa está vendo agora a valorização, né? Então, acho que, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, né? Mas é isso que a gente enxerga hoje em relação a essas mudanças, né? Um cenário positivo hoje para o investidor em imóveis, para o mercado imobiliário como um todo. A pandemia, de certa forma, atrasou um pouco, né, essa recuperação, mas ela vai vir, com certeza. E quem continuar nesse cenário agora, investindo em imóveis, tem certeza que vai ter bons resultados aí nos próximos anos. Vai sair bem. E é para todo mundo, né? Para você, para mim, para quem quiser, tem oportunidade. Gustavo, você, enquanto investidor, já tem uma longa estrada aí nos investimentos em imóveis também. Qual dica você daria para quem quer começar a investir no mercado imobiliário, né? Levar em consideração a localização, a infraestrutura do imóvel, né? As funcionalidades que ele apresenta, o preço. O que seria uma boa dica, ou é tudo isso, né? Fala para a gente um pouquinho dessas dicas aí. Acho que isso aí é fundamental, né, Rafa? Porque, como eu falei, investir em imóvel, né, também exige uma certa pesquisa, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Não é qualquer imóvel que vai te dar segurança, rentabilidade, né? Então, é muito importante que você observe características do imóvel, ou seja, qual é a vocação desse imóvel que você está alugando. Ele é um imóvel comercial, ele é um imóvel residencial, né? Que tipo de residencial? Um residencial familiar ou um residencial para estudante, por exemplo, né? Isso, hoje, você tem cenários muito diferentes. Para diferentes tipos de imóvel, as perspectivas de valorização são muito diferentes. Exemplo, imóveis comerciais, né? Você está num momento onde a pandemia obrigou muitos estabelecimentos a fecharem as portas, trabalharem com delivery, né? Alguns negócios sofreram, inclusive, não conseguiram sobreviver. Então, você tem que a gente chama de vacância muito alta no mercado, né? Nos pontos comerciais. Então, você tem que tomar cuidado. Se você for investir num imóvel comercial, para saber se esse imóvel ele é atrativo suficiente para não ficar vago, né? E se você vai conseguir um valor de aluguel interessante, né? Então, assim, o que acontece nesse cenário? Quando você tem uma vacância muito grande, normalmente os preços caem, você passa a ter mais oferta do que demanda, né? E aí gera duas coisas. Uma das consequências é você ter disponibilidade de imóveis, você ter, né, imóveis vazios, mas você também tem uma outra consequência que é a migração para pontos melhores, né? Então, como o aluguel ele fica um pouco mais barato, às vezes um comerciante que tinha alugava uma loja, um espaço, um restaurante, por exemplo, num ponto que não era tão bom, ele consegue, às vezes, mudar para um ponto melhor, né? Então, assim, aí que está o segredo, né? Se você olha localização, atratividade, né, do ponto, né, tanto comercial como residencial, esses imóveis, eles estão muito mais protegidos dessas variações, eles são muito mais interessantes, atrativos para quem quer que seja, né? Seja um imóvel comercial ou residencial, né? Então, o que eu falo sempre é o seguinte: olha para o imóvel que você está buscando investir, se ele está numa boa localização, né? Se ele tem um bom projeto arquitetônico, né? Se ele tem uma boa planta, se ele é bem resolvido, se ele oferece boas soluções para o morador, mesmo que você não vá morar, né? Por quê? Porque na hora que alguém for alugar esse imóvel,
você vai ter muito mais facilidade de alugar um imóvel bem localizado com um bom projeto, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, né? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com isso. Ah, não, mas esse imóvel é muito caro, eu quero um imóvel mais barato. Cuidado, porque às vezes o imóvel mais barato está numa localização que não é legal, às vezes o bairro não é bom, às vezes a rua não é boa, às vezes o andar do apartamento, né? Então, às vezes você vai olhar um apartamento no térreo de uma rua movimentada, né? Pode parecer um ótimo negócio, mas depois você não consegue alugar, porque as pessoas vão sofrer com barulho, né? Então, tem que se tomar cuidado, né? E outra coisa importante hoje, aí falando no residencial, é a questão da infraestrutura do prédio, né? Então, assim, hoje as pessoas valorizam muito isso. Antigamente você tinha prédios que basicamente só tinham estacionamento e os apartamentos, né? E hoje isso está bem diferente, né? Hoje a gente já tem imóveis com área de lazer completa, com área para crianças, com área para trabalho, né? Para coworking, academias, né? Enfim, uma série de conveniências dentro do próprio imóvel que facilitam, inclusive, a alocação depois, eles se tornam mais atraentes. E essa é a principal dica em relação a características do imóvel, mas a outra dica muito importante é você, principalmente, né, vai escolher se você vai comprar um imóvel pronto ou um imóvel em construção, ou um imóvel na planta, né? É a procedência desse imóvel, né? Independente dele se ele já estiver pronto, você tem que entender quem foi que construiu, se ele foi bem construído, se ele respeita as normas de engenharia, né? Se ele tem toda a documentação em dia, né? A questão de habite-se, alvará de segurança do Corpo de Bombeiros, e coisas desse tipo. Agora, se você vai comprar na planta, aí é mais importante ainda você entender quem é a construtora e a incorporadora que está por trás deste investimento, porque, né, você vai comprar um imóvel, às vezes, de, né, centenas de milhares de reais, né, que esse imóvel não existe ainda, né, existe um prospecto, um projeto, né, então é muito importante você ter uma construtora, uma incorporadora, que você conheça, que você saiba que tem tradição, que saiba que tem capital para sustentar aquela obra, né? Que é séria, que respeita normas de qualidade, que atende às exigências, por exemplo, dos bancos, né? Então, o próprio financiamento, do imóvel na planta, ele é extremamente difícil de ser obtido por construtoras, porque é preciso demonstrar uma capacidade técnica e financeira e jurídica, né? Muito, muito grande, né? Então, é muito importante também olhar isso, né? Se você vai olhar, investir no imóvel, entender, né, bem as características desse imóvel, mas também de quem está construindo, de quem está vendendo. Perfeito. Então, hoje em dia, né, a facilidade que a gente tem de comprar um imóvel, de investir um imóvel, é muito maior do que muito tempo atrás, né? Isso porque as construtoras, as instituições, as incorporadoras, elas têm descontos, elas têm planos específicos para que as pessoas possam investir com mais facilidade, né? Dentro dessas facilidades existe o plano morador, né? Fala um pouquinho para a gente de como funcionam essas facilidades, essas conexões que existem entre as instituições financeiras e as construtoras, para que nós possamos investir em imóvel com mais facilidade. Com certeza, eu acho que hoje a gente tem um cenário muito favorável, né? Com taxas de juros baixas, com prazos de financiamento bem longos, né? Então, hoje você consegue financiar, por exemplo, 30 anos, 35 anos, até 90% do valor do imóvel, com uma taxa de 7,5% ao ano. Lógico que depende aí da tua avaliação, né, de crédito, do banco que você vai trabalhar. Mas são condições, assim, extremamente atraentes. Então, o que é importante, eu acho que, para quem está pensando em comprar um imóvel financiado, seja para morar, seja como investimento, é muito importante se atentar para a janela de oportunidade que existe hoje, né? A gente vê uma projeção de aumento da taxa Selic até o final do ano, para chegar em torno de 7%,
né? Mas esses aumentos que a gente já teve nas últimas reuniões do Copom, eles ainda não foram repassados pelos bancos para o financiamento imobiliário, porque a instituição financeira, ela olha o cenário a curva de juros futura, né? Porque ela vai fazer um financiamento de 30 anos, né, com o morador, então, ela não está olhando só a variação da taxa de juros em 2021. Ela está entendendo se isso é uma variação momentânea, se essa curva de juros depois no futuro ela vai cair novamente. Então, muitas vezes não é interessante aumentar a taxa agora, né? Mas existe uma janela. A gente está no Brasil, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O ano que vem é um ano de eleições, então pode ser que a gente tenha algumas turbulências. E essa taxa pode subir um pouco, né? Eu acredito que ela não volte aos valores que a gente teve lá no passado, acima de 10%, 12%, né? Mas eu acho que essa taxa de 7%, 7,5%, ela é uma taxa que está próximo do mínimo possível dentro do Brasil de ser praticado. Então, quando o investidor faz um contrato de financiamento hoje, ele tem duas grandes vantagens, né? Ele está travando o preço do imóvel, e está travando a taxa de juros, né? Porque as taxas são prefixadas, né, na maioria dos contratos. Então, você garante, né, uma condição de preço e uma condição de taxa muito boa, né? Hoje, até porque as consultoras, as imobiliárias, as incorporadoras, estão buscando fazer negócio, né? Voltar a crescer e tal. Então, estão oferecendo descontos, estão oferecendo condições de parcelamento. E isso ajuda muito, né? Principalmente quem está comprando um imóvel na planta, né? O imóvel na planta hoje, normalmente uma obra dura aí 3 anos, e você, mesmo que você não consiga financiar 100% no banco, você consiga financiar, vamos supor, 80% ou 90%, o valor restante, que é o que a gente chama de entrada, né, que seria 10 ou 20% do valor do imóvel, você consegue dividir isso em 36 vezes, né, e muitas vezes você consegue negociar com a construtora, com a imobiliária, um plano mais atraente, de acordo com as suas possibilidades, com parcelas anuais, por exemplo, de aporte, ou com uma parcela nas chaves, ou com uma entrada maior, ou com parcelas mensais menores, né? E isso facilita muito, né? Então, assim, acho que hoje o mercado tem uma janela de oportunidade muito grande para quem quer comprar e fazer um financiamento. Sem contar que o financiamento na planta, ele também hoje tem uma segurança muito grande, né? Porque só tem 2 instituições financeiras que fazem esse tipo de financiamento hoje no Brasil, mas 90% do mercado está na mão da Caixa, né, da Caixa Econômica. Justamente porque ela tem um corpo de engenharia muito sólido, né? E que faz a fiscalização e o acompanhamento dessas obras, né? Então, quando você compra um imóvel financiado na planta, você pode ter certeza que existe um acompanhamento, uma fiscalização, inclusive do banco, que é quem está financiando para o cliente um imóvel que ainda não existe, né? Então, ele tem que fazer, tem que ter certeza de que aquele imóvel vai ser bem construído, né? E sobre o plano morador, né? Como funciona isso entre a instituição financeira, o morador, o investidor e a construtora? Bom, aí falando um pouquinho, né, do nosso caso específico da SN Construtora, o nosso plano morador é um plano muito, muito atraente, porque ele permite que, desde que o comprador tenha uma análise de crédito positiva, né, na instituição financeira, que ele compre um imóvel na planta, pagando até 10% só do valor do imóvel de entrada, e isso dividido em 36 parcelas, né, por exemplo, sem juros, e com um pequeno sinal, normalmente gira em torno de 5% do valor do imóvel, mas que pode também ser negociado e que pode se usar também o FGTS, né? Então, isso é muito legal, porque às vezes é um dinheiro que está lá preso, né, no banco, né, e você não pode usar ele, da forma que quiser, mas você pode usar o FGTS para fazer um investimento em imóveis, né? Então, muitas vezes as pessoas conseguem dar esse sinal
quase que integralmente usando o FGTS. Né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem imóveis muito interessantes aí disponíveis para venda, no Firenze Residencial, por exemplo, que é o nosso último lançamento, onde o cliente consegue, durante a fase de obras, ter uma parcela de menos de R$ 700 por mês, né, durante a fase de obras, né, e depois que fica pronto o imóvel, ele assume as parcelas do financiamento do banco, né. Então, assim, se torna muito atrativo, né, e mesmo para quem paga aluguel, dá para fazer uma forcinha para pagar esses R$ 700 por mês a mais, né, durante 3 anos, para poder ter esse benefício de ter o imóvel próprio, né? E, além de tudo, é importante lembrar que, para análise de crédito, é possível juntar a renda, né? Então, a renda é familiar. Então, se você tem 2 ou 3 pessoas na mesma família que trabalham, que têm renda, é possível juntar essas rendas para fazer a análise de crédito e conseguir um financiamento mais interessante, né? Então, o nosso plano morador, ele permite com que o cliente faça uma aquisição pagando valores extremamente baixos, né, mensalmente, né? Coisas assim impensáveis para quem quer comprar um imóvel, por exemplo, que já está pronto, né? Então, normalmente você vai ter que dar de entrada, no caso desse, pelo menos 10, 20% à vista, né, do valor do imóvel. E aí você está falando de um imóvel de R$ 400 mil, R$ 300 mil, você está falando de, sei lá, 30, 60 mil reais à vista. Então, já complica muito mais do que você ter uma possibilidade de fazer um parcelamento, né, com parcelas que cabem no bolso, né? Então, esse plano morador tem sido, assim, muito bem recebido, né, pelos clientes, e é realmente um diferencial, né, para quem quer realmente sair do aluguel, né, e investir num imóvel de qualidade. Bacana. Tenho certeza que muitas pessoas estão entendendo um pouco mais de como funciona, né, esse mundo dos investimentos. Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é, né? Por isso que é bom a gente ter momentos como esse, com pessoas que realmente entendem, que têm experiência no assunto, para conversar com a gente. Como a gente viu nos outros bate-papos, existem tendências que vieram de fato para ficar, né, Gustavo? O modelo de moradia hoje que existe no mercado realmente mudou a vida das pessoas e veio para ficar. Para a gente fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo extremamente rico, fala um pouquinho para a gente sobre o novo empreendimento da SN Construtora, que foi lançado recentemente no mercado aqui de Lavras, né, que é o Firenze Residencial. O que ele traz de benefício para as pessoas? Conta um pouquinho para a gente. Bom, o Firenze é um produto que eu tenho, assim, uma paixão por ele, né? Porque, primeiro que ele nasceu no meio da pandemia, né? E a gente foi obrigado a repensar muitos nossos conceitos, né? A gente estudou bastante as tendências de mercado, ouvimos muitos clientes, né, para tentar descobrir o que eles realmente gostariam de ter, né, num imóvel, para atender essas novas demandas dos novos tempos, né, vamos dizer, pós-pandemia, né. Então, eu digo que o Firenze é o nosso projeto até hoje dentro da construtora, da SN, mais bem resolvido, né, os apartamentos ficaram muito bem resolvidos. Então, você tem apartamentos de 2 quartos, que são 2 suítes, né, ou de 3 quartos com uma suíte. Apartamentos aí de 80 a 100 e poucos metros. Mas o que é interessante? São apartamentos mais amplos do que o que a gente estava acostumado antes. Então, os apartamentos de 2 quartos, eles já têm de 10 a 15 metros quadrados a mais do que os outros empreendimentos que estávamos comercializando antes da pandemia, né? Justamente para dar mais qualidade de vida para o morador. Então, você tem mais espaço. Então, as suítes, se você consegue ter um espaço para montar um home office dentro de casa, né? Você tem todos os apartamentos com varanda gourmet, né? Com churrasqueira, que é justamente essa possibilidade de você
trazer o entretenimento para dentro de casa, né? Receber as pessoas, não precisar sair de casa. Então, isso, mesmo para quem mora num apartamento, é possível. E a gente tem uma outra novidade muito legal, que são os apartamentos Garden, né? Que basicamente o apartamento Garden é uma casa, né? É um apartamento que tem um quintal, né? Então, nos apartamentos do pavimento inferior, né? Do primeiro pavimento, eles têm uma área adicional externa, né? Que é fantástica, né? Para quem quer ter um espaço de lazer maior, para receber os amigos, para as crianças, para ter um animal de estimação, para praticar algum esporte, né? Enfim, ele traz uma amplitude ali, então é praticamente uma cobertura, né? E a gente tem as coberturas também, né? Que são produtos sempre muito, muito bem aceitos, né? Que os clientes adoram, né? Que é um sonho de consumo de muita gente, né? De morar numa cobertura. Então, todo o projeto foi pensado para isso, sabe? São cômodos um pouco mais amplos, são apartamentos que têm uma boa ventilação, uma boa área de lazer, né? E o próprio empreendimento, né, o prédio em si, tem algumas novidades, né? Já também pensando no pós-pandemia, né? Uma delas é que a gente tem um espaço para prática de yoga e meditação, né, que hoje é muito desejado, né, as pessoas estão muito carentes desse cuidado consigo, né, com esse cuidado com o mental, com o espiritual, enfim, com a parte emocional. Então, a gente tem um espaço muito bacana para a prática de yoga. A gente tem uma academia, né, totalmente montada, né, com equipamentos profissionais, que vai ser entregue montada, né, justamente porque muita gente passou a fazer exercício em casa, né, de forma improvisada durante a pandemia, e nós entendemos que você ter uma academia dentro do prédio facilita demais a vida das pessoas, né? Você não precisa se deslocar, né? Você não precisa conviver, às vezes, com outras pessoas, é uma questão até de saúde, de se expor menos, né? A questão de transmissão de doenças e tudo mais. Outra coisa que nós percebemos em Lavras, especificamente, foi um crescimento enorme do número de pessoas, de praticantes de mountain bike, né, de pessoas que gostam de andar de bicicleta. Então, a gente também tomou esse cuidado de ter um bicicletário bem legal, bem amplo, para que todos os moradores consigam guardar sua bicicleta na garagem do prédio, sem precisar subir com ela pela escada ou pelo elevador, ocupar um espaço dentro de casa, né? E além de tudo, a gente ainda criou um espaço biker ali para você fazer pequenos reparos, para você fazer uma limpeza da sua bicicleta, né? Então, é um outro diferencial. E o que eu acho mais bacana é o espaço de coworking, né? Que é uma novidade, né? A gente tem um espaço de coworking dentro do prédio, totalmente equipado também, com boxes individuais ou boxes coletivos, climatizado, né? Vai ser entregue mobiliado também, justamente porque a pessoa às vezes gosta da possibilidade de trabalhar em casa, né? De ficar em home office, mas às vezes não tem uma estrutura dentro de casa que permita que ele trabalhe com qualidade, né? Então, você tem a possibilidade de ter um escritório, né, dentro do próprio prédio, porém sem estar dentro do seu apartamento. Então, se você está com cachorro, com criança, com visita, né, e você quer trabalhar, você não precisa ficar dentro do apartamento, você pode descer e ir para o espaço de coworking. Se quiser marcar uma reunião, receber alguém, né, também é possível. E, além de tudo, tem uma área de jogos também muito bacana que está prevista para o prédio, com alguns brinquedos para jovens e para crianças, né? Um espaço de videogame. Então, assim, é uma área, são atrativos que a gente traz nesse empreendimento, que trazem uma qualidade de vida
né, muito grande, né, então por isso que a gente fala que é uma vida magnífica, né, então assim, é isso que a gente buscou nesse empreendimento, além de estar muito bem localizado, né, está praticamente 100 metros do Lavras Shopping, uma região muito boa, na redondeza do Centenário, então uma região muito valorizada, né, muito próximo do centro, né, com acesso fácil para qualquer lugar, né, você consegue sair para a UFLA, para o centro, para a área do distrito industrial, para a saída de São João do Rei, facilmente, né? Então, tudo foi pensado para a qualidade de vida nesse empreendimento. Então, voltando ao que a gente falou, né, além de tudo, isso faz com que o empreendimento seja um excelente investimento, porque é um imóvel que vai ser desejado, né, pelas pessoas, elas vão querer morar lá. Então, quanto mais as pessoas desejam uma coisa, mais elas são dispostas a pagar, né? Então, com certeza vai ser um imóvel que vai ter uma demanda boa, por aluguel, vai ter uma remuneração boa por aluguel. Então, tanto para quem quer morar ou quem quer investir, faz toda a diferença ter um bom projeto pensado para atender essas novas demandas, né, do mundo pós-pandemia. É de fato um empreendimento com um novo conceito aqui na cidade de Lavras, né, que traz o conforto, a praticidade e, acima de tudo, o bem-estar das pessoas que vão estar ali, né. Então, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui, de ter conversado com a gente, tirado dúvidas sobre esse mundo dos investimentos imobiliários. Tenho certeza que a galera gostou demais. E o nosso link vai estar aqui, se vocês quiserem saber um pouco mais de Firenze Residencial. O nosso super desconto exclusivo também vai estar aqui nos links. Então, espero que vocês tenham gostado. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Foi eu que agradeço, foi um prazer aqui, né? E quando precisarem e quiserem falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, para mim é sempre um prazer, né? Espero que as pessoas tenham curtido e que a gente tenha conseguido aí tirar algumas dúvidas e desmistificar um pouco esse investimento no mercado imobiliário. Foi um prazer, obrigado. Então é isso aí, mais uma vez, obrigado ao Gustavo Rezende por ter compartilhado um pouco da sua experiência enquanto investidor, enquanto CEO do Grupo SN. Nós esperamos que você tenha gostado e aproveitado essa semana do mercado imobiliário SN Construtora, um evento que foi pensado para que você pudesse ampliar os seus conhecimentos em relação ao mercado de investimento em imóveis. Entender que não é um bicho de 7 cabeças e é totalmente possível você dar o primeiro passo se antes conhecer e pesquisar realmente o que está por trás desse mundo dos investimentos imobiliários. Nós esperamos que vocês tenham curtido, gostado, que tenha realmente agregado valor na vida de vocês. E lembrando que a gente está com desconto mega exclusivo se você quer investir no mercado imobiliário exclusivamente no Firenze Residencial. Se você chegou até aqui, você vai receber um e-mail com link de desconto e nossos corretores, nossos especialistas vão entrar em contato com você. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.